Bem, voltei. Voltei, vou esperar a Catiúcia entrar aqui para a gente começar a nossa live. Vamos ver se dá certo agora. Lani, obrigado por ter vindo. Nutricionista incrível. Dani, um prazerzão, viu? Prazer você ter vindo. Muito obrigado. Depois vamos organizar, fazer uma, viu, Dani? Vamos bater um papo, nós dois. O que é que você acha? Obrigado, Lani. Olha, a gente tem que conversar, ou melhor, quando passar esse período aí de pandemia, né? A gente volta lá a fazer, a realizar as nossas atividades de ressignificação, aquele trabalho que a gente vinha fazendo, viu? Oi, Pronto! tô Agora vai dar aqui. certo. Agora vai dar certo. Tô tirando os vidros aqui atrás de mim para eu encostar na parede. Aí, agora tá mais Ih, confortável. que bom! E aí, Cati, beleza? Beleza. Oi, pessoal. Boa noite para todo mundo. É A, Da- isso. a Dani tá falando aí. Lindos. É. Obrigada. Já dei um oizinho para Dani. Já convidei ela também para a gente organizar, fazer uma live nossa, porque ela tem muito a dizer. Essa mulher é incrível, né, Dani? Muito. Nossa, a Dani, o pouco que eu conversei com ela, aprendi demais. Aprendo É, sempre. Ah, ela então é vamos lá. incrível. Então vamos lá. Então, meu pessoal que chegou até aqui, deixa eu falar rapidinho com vocês. Cati, conheci, né, tive um prazer absurdo de conhecer essa mulher lá em Belo Horizonte, no curso de formação de sexologia clínica com a Cida Lopes, e foi assim uma semana maravilhosa de pura conexão. E eu tive a alegria e a honra de aplicar, né, uma sessão nessa pessoa, e ela sim deu uma resposta incrível e foi uma conexão muito linda. E houve muita emoção, né? Muito choro, foi muito lindo aquele nosso momento lá, né? De pura conexão quântica, assim, foi muito legal. Nossa, E aí, essa oportunidade que a gente vai ter hoje de falar sobre o abuso na sexual infantil, vem muito daquela emoção, creio eu, que você transbordou naquela oportunidade, né? Porque eu acho que tem muita coisa enraizada aí na tua história de vida. Então, eu queria, inicialmente, Kátia, para começar, para a gente começar a abordar alguns pontos e dar algumas dicas e esclarecimentos, que você, eventualmente, né, me relatou em confidência que passou por esse tipo de situação. Então, eu gostaria de iniciar a live com o teu relato, né? Gostaria que você falasse sobre a tua vida, o que aconteceu, o que você gostaria de dizer para as pessoas, como você encarou essa situação, encara até hoje, o que foi preciso para você ressignificar e se transformar nessa mulher incrível que você é hoje. Então, vamos lá? gente, para quem não me conhece, eu sou Catiúcia Leão. Eu hoje eu atuo como sexóloga e como terapeuta tântrica. Eu amo o que eu faço. Eu falo que eu saltei de paraquedas.
Eu não escolhi essa profissão, eu nunca imaginava me tornar uma sexóloga. Até porque na adolescência não podia nem comentar sobre isso, né? Então, aos 8 anos, eu passei por essa situação e eu quero contar um pouquinho do sentimento que passa por uma criança. Primeiro, a criança não sabe o que está acontecendo. Ela não sabe explicar, porque não é algo que ela escuta e que ela vê. Porque ninguém fala com ela. Hoje, Aldo, hoje, em 2020, as coisas estão mudando. As mães Sim. estão se abrindo mais para falar com sexualidade, com sexo, com abuso para os filhos. Mas na nossa época, em 1900, eu nasci em 81, vamos colocar aí em 90, nos anos 90 ninguém falava sobre nada disso. Sobre nada, sobre beijo, sobre nada. Só falava que não podia e pronto, acabou. Você não sabia o que falava para É o outra conceito pessoa. do errado. Oi? É o conceito do errado. Sim, falava que não, não e não, pronto, acabou. E se você perguntasse por quê, criança não tem que saber por quê, tem que saber que não pode, pronto, acabou, né? Então tudo isso envolve na confiança que você tem com seus pais. Uhum. Então assim, foi vizinho, né, que aconteceu. E assim, eu não sabia de forma alguma como abordar esse assunto com a minha mãe. Primeiro, ele falou que não podia contar, que era segredo. Então, quer dizer, segredo, não posso contar. E olha, a gente tinha uma situação bem precária na nossa casa. A gente não tinha as coisas de comida assim, fácil pra gente. Uhum. Tudo que a gente pedia era caro, não podia gastar com aquilo. Então eu era paga com iogurte de chocolate. Então, assim, ó, se você for boazinha, você vai ganhar um iogurte de chocolate. Então, essa era a minha troca. Uhum. E eu acredito que várias adolescentes já viveram isso, Sim. né? E tem a questão também de fica calada, que já aconteceu com uma outra adolescente, que eu tive uma satisfação de conversar. Ela disse o seguinte, que o padrasto, se você contar para sua mãe, eu vou embora e você e ela passam fome, porque a sua mãe não trabalha. Uhum. E aí, para ó, a criança cresce com uma responsabilidade, porque é ela que, se ela contar, a mãe passa fome. Olha que Uhum. responsabilidade. Isso. Um E peso culpa, terrível. e Culpa. culpa, né? Uhum. No meu caso, eu escutei muito na minha infância, muito. Vários adultos falavam isso próximo a mim, e isso tomava como verdade. Criança não sabe o que fala, criança não sabe o que quer. Criança não sabe nem o que quer comer. Então, quer dizer, se criança não sabe o que fala, se eu falar, eu vou estar errada, eu vou apanhar. Eu tinha medo de apanhar, porque eu apanhava de tudo, tudo que eu fazia eu apanhava. Então eu não podia contar, porque eu ia apanhar e eu ia ser como uma mentirosa. Eu não tinha confiança na minha casa para falar sobre esse assunto, porque não era um ambiente que me acolhia, que me protegia. Eu não me sentia protegida, eu me sentia um invisível. Só me enxergavam quando eu fazia coisa errada. Quando eu fazia coisa errada, mas aqui, enxergava para apanhar. Nunca para aconselhar, nunca para conversar. Então, quando eu cheguei na minha fase, aos 10 anos que eu mudei de cidade, que parou. Quando eu mudei de cidade,
que eu saí de Ipaba, fui para Ipatinga. Ipaba fica a 17 quilômetros de Ipatinga, né? Quando eu saí de Ipaba, fui para Ipatinga, que aí parou. E aí, como que você observa uma reação de uma criança que não quer cumprimentar, que sai de perto quando a pessoa chega? O adulto nem sempre observa isso, não fica Uhum. atenta a isso, né? Isso, Então, quando a criança não cumprimenta o adulto, ela é sem educação, porque não cumprimentou. Mas por que que não cumprimentou o adulto? Tem alguma coisa errada. Chama essa criança para conversar. isso. Isso é E um dos fatores que nós vamos abordar aqui, né, Kati? A importância do diálogo do adulto, de estar sensivelmente aberto, conectado nessa criança para perceber as atitudes dela. Porque se ela muda de comportamento, alguma coisa aconteceu. E é essa falta de sensibilidade que, na maioria das vezes, os pais ou os adultos que envolvem a vida dessa criança não têm, né? E essa criança fica como você ficou, sem apoio, sem acolhimento, né? eu não tinha estrutura psicológica, não tinha estrutura emocional. Eu não me sentia num lugar seguro. Então, quando eu cheguei na minha adolescência, eu simplesmente enterrei. Não falei para ninguém. E aí o tempo foi passando. Quando chegou no meu relacionamento, eu tinha dificuldade de me entregar. Uhum. Não conseguia se abrir. Porque, como você disse, o corpo tem memória. E aí, quando em algum relacionamento fazia com que eu lembrasse de alguma situação passada, Uhum. eu travava. E isso é ruim, tanto para a mulher, mas também é ruim para o esposo, que ele fica sem saber o que fazer. Na verdade, Isso. na verdade, nem sempre o homem sabe fazer. A não ser que seja um psicólogo, que seja um terapeuta tântrico, que seja um sexólogo, que aí ele vai ter uma abordagem. Mas se não, Uhum. não tem como o marido ajudar. Então, assim, essa mensagem que eu tô falando agora é para os pais. Essa live vai ficar salva e eu quero que os pais escutem isso. Pelo amor que vocês têm a vida de vocês e a vida dos seus filhos. Nunca falem que criança não tem voz, que criança não sabe o que fala, que criança não sabe o que pensa. Ele sabe sim. Toda criança sabe, seja um menino ou seja uma menina, ele sabe sim o que está falando. Ele sabe sim o que quer. E nós devemos cuidar dos nossos adolescentes, das nossas crianças. E precisamos Sim. criar vínculos para que eles criem uma reação de confiança, que eles confiem em nós. Né? Eu tenho um filho de 16 anos. E aqui é uma, é uma realidade, né? Nós somos abertos a falar tudo, tudo. Sobre drogas, sobre Uhum. sexo, sobre abuso. Eu já perguntei ele, né, como que é a vida dele com a namorada. Nós já conversamos sobre isso. Então, assim, tem que criar um vínculo de afeto, porque senão, com quem que essa criança vai conversar? Isso, exatamente isso. E o vínculo é exatamente um desse primeiro ponto importante que tem que ser tocado nesse desenvolvimento, né, Kátia? A falta de vínculo é o que realmente leva a falta de sensibilidade com o que está acontecendo com essa criança. Essa criança, assim como aconteceu com você, que foi um vizinho, mas a maioria das crianças que passam por esse tipo de experiência traumática é por pessoas da própria família, por entes da própria família. Um tio, um próprio pai, um avô, um primo, né? Alguém que está próximo. Então, essa criança que
acredita naquela pessoa, porque o adulto está ali, é da família, ela normalmente ela acredita, ela confia, né? Ela nunca vai acreditar que aquela pessoa vai fazer um mal para ela. E mesmo aquele adulto fazendo mal para ela, tocando em partes íntimas que não deve tocar e dizendo para ela que aquilo ali pode, porque o adulto pode e a criança tem que deixar, porque é isso que faz parte, essa confiabilidade errônea, né, que a gente entende nessa questão, essa criança ela fica vulnerável, ela não sabe o que fazer, aquilo que você falou. Olha, não pode falar, não pode falar, porque se você falar, eu vou embora e você e a tua mãe vai passar necessidade. E assim, esse tipo de situação, esse adulto chega para ela, ó, não fala, porque se você falar vai acontecer alguma coisa aqui, vai acontecer a coisa. Fica ameaçando aquela criança. E a criança sobre a ameaça não sabe o que fazer. Ela tem voz, ela poderia até dizer, olha, está acontecendo isso, isso, isso e isso, mas ela não consegue fazer isso porque ela não foi educada a isso. Nós não fomos educados a isso. É a grande dificuldade. Mas se você cria um vínculo com essa criança, independentemente do que esteja acontecendo com ela em casa, fora de casa, na escola, essa criança vai ter coragem para chegar para os seus pais e dizer, olha, aconteceu isso, isso, isso e isso. Independente, lógico, a partir de uma faixa etária que essa clareza de ideias, né, fica mais fluente. Não é isso? Exatamente. E em relação a que você disse sobre o vínculo, né? O, o abusador, ele pega a criança no colo próximo aos pais, perto dos Isso. pais, faz carinho perto dos pais. Porque quando a criança estiver fora, ela não vai ligar como algo errado. E aí o abusador fala que é carinho. É Isso. carinho né? E ele sempre se denomina como tio. Eu sou o seu tio. Mesmo que não Isso. seja, né? O tio está Exato. fazendo carinho. Que já é uma relação de afeto, né? É um falso Exatamente. afeto, né? Para conquistar a confiança daquela criança. O tio pode fazer isso. E naquele momento que acontece isso, a criança não tem estrutura nenhuma para ter um abalo. Não abala. Uhum. Ela Isso. sente prazer. Tem Uhum. crianças que, quando na fase adulta, ela se sente culpada por sentir prazer. A E maioria, sim, pode falar. ainda mais quando é com o próprio pai, né? Eu tive... Sim, E o pai é algo que a gente confia, né? Que deveria cuidar. com Então, certeza. assim, ele não cuidou de mim, me machucou. Porque uma criança, quando... Hoje, o encostar, ele é considerado como estupro. Estupro. Uhum. A palavra é estupro. Estupro. Naquela época, é uma palavra forte, né? Estupro. E, Mas eu vou relatar abuso aqui, porque o abuso, quando a pessoa fala abuso, a maioria das pessoas tendem a entender que não houve penetração, né? E quando há aquele toque, né, mais agressivo, a criança pode assustar. Então não faz. uhum. Pai bem carinhoso mesmo, para a criança gostar, né? Isso. E aí a criança pega como algo, como uma brincadeira. Eu era uma menina, 8 anos. Eu ia na casa da minha amiga brincar de boneca. E aí, vamos brincar com o titio agora, né? Foi uma situação muito triste, porque sabe qual que é a dor maior que eu tive que superar? É a Ah, dor de se sentir invisível, a dor de se uhum. sentir rejeitada, sabe? A menina é muito sapeca,
Eu era uma espoleta, né? Muito Aham. sapeca. Então, assim, não dá credibilidade com que nas reações, né? Se você não cumprimenta, é mal educada. Uhum. Mas eu tava pesquisando, é, eu estava pesquisando sobre o assunto. Quando acho que a pior coisa que acontece, o Aldo, é quando a pessoa perde confiança nela mesma, sabe? Uhum. Que aí ela não consegue se abrir para ninguém, nem para as terapias. Isso. Kati, você falou agora nessa questão da relação, quando acontece com o pai, e eu já tive a oportunidade de atender, acho que uma quantidade de mulheres, e um caso me chamou muita atenção, foi realmente com o próprio pai que aconteceu tudo isso. E ele usava mesmo, sabe? Pegava na filha, tocava nos seios, pegava na região íntima, fazia com que a criança tocasse no órgão genital dele, sabe? Então, tudo isso era o pai que estava fazendo, sabe? E essa criança cresceu com isso, amargou uma situação traumática, mas a pessoa não sabia disso, mas essas informações ficavam gravadas. E essa pessoa chegou para mim e não relatou esse detalhe, sabe? Não relatou essa questão. Na verdade, ela estava meio que esquecida essa situação. E aí, mas ela queria muito ressignificar o seu conceito de prazer, porque ela já era casada e não sabia por que não tinha prazer, por que ela tinha uma certa repulsa com o próprio marido. E ela veio até mim para fazer uma sessão de massagem tântrica. E ela disse: Olha, eu vou mergulhar nesse processo. Aí eu disse: Olha, mergulha mesmo. Mergulha, porque a gente precisa ir ao encontro com essa criança que você esqueceu. Com um dia, essa criança que você foi. Porque a gente só vai poder dar uma solução para esse problema, para essa situação, se você acessar essa criança novamente e entender o que foi que aconteceu, sabe? E aí a gente entrou, fez um processo, fez e e massagem. Quando ela passou por toda aquela carga de êxtase, de orgasmos e tudo mais, que eu deixei ela no processo de interagindo com ela mesma, né? Aquele momento final lá dos 15 minutos, dela entrando em. Ela entrou num processo de tamanha conexão com ela que ela mergulhou nessa infância e ela trouxe memórias absurdas que aconteciam. Essa mulher chorava, mas chorava e dizia: foi meu pai, foi meu pai, foi meu pai, foi meu pai. Ele é o culpado de tudo isso, sabe? Coisas que aconteceu com 8, 9, 10 anos, que ela não lembrava mais, veio tudo à tona. E ela foi quase uma hora a mais de sessão só dessa mulher botando para fora tudo isso, sabe? E aí a gente fez um trabalho muito bacana com ela depois, porque logo depois, olha, só tem uma maneira de você ressignificar o que você sente com relação ao teu prazer. É perdoando o teu pai, sabe? Eu sei que ele foi uma pessoa que te trouxe culpas, medos, esses traumas e que gerou tudo isso. Mas se você, enquanto agora consciente do que aconteceu, tem que arrancar isso do teu coração. Tem que limpar isso do teu coração e perdoar. E segue tua vida e vai ser feliz. E assim ela fez, sabe? E depois de 3, 4 sessões, eu acho, eu dei uma sugestão para ela: olha, chama teu pai, conversa com ele, diz para ele que você é consciente do que ele fazia e que você o perdoa. Em outra oportunidade, essa mulher trouxe o relato dela para mim. Disse: Aldo, o meu pai
chorou feito uma criança. Ele me pediu perdão, eu o perdoei, depois eu me perdoei e ele se perdoou, sabe? E aí hoje a relação dos dois está muito bacana por conta disso. E depois que ela passou por essa oportunidade, essa situação, pronto, a vida de prazer com o marido dela ficou uma coisa assim linda, maravilhosa, tinha todos os prazeres do mundo, de todas as formas possíveis, simplesmente porque ela ressignificou isso. E é isso que a gente precisa direcionar quando a gente assume o papel como terapeuta tântrico, que as pessoas, fazer com que as pessoas entendam que não é só uma massagem, sabe? Que a gente tem a responsabilidade por uma vida e um corpo que passou por traumas. E a gente tem que ter essa sensibilidade de entender isso e ajudar essa pessoa. Porque essa criança está dentro de um corpo adulto cheio de dores que precisam ser curadas, sabe? Não é isso? Sim. É. O Tantra me ajudou muito, mas eu vou ser sincero com você, vou ser sincera com você. O Espiritismo me ajudou muito a entender sobre a evolução. Eu tive a oportunidade de evoluir, mas há pessoas que não têm essa oportunidade de evolução. E aí aqui a coisa pega, né? De verdade. Porque a pessoa não sabe, não tem consciência do que aconteceu, não sabe o que fazer, porque tem medo de procurar alguém para relatar, para dizer. Até porque se foi um abuso na infância, ela não vai saber o que isso realmente está influenciando na vida dela hoje. Sabe? Por isso que hoje, por exemplo, os processos com regressão através de hipnose, eu bato palmas, porque esses profissionais estão fazendo trabalhos lindíssimos de resgate dessas memórias e ajudando todas essas pessoas que passaram por esse tipo de experiência, voltam lá naquele momento, resgatam e vêm preenchendo essas lacunas que ficaram abertas, né? E aí onde eu queria falar sobre a dificuldade de você conduzir um processo de educação para falar sobre sexo com as crianças. Porque é um dilema tudo isso, né? É muito polêmico. As pessoas não falam sobre sexo, sobre sexualidade com seus filhos, porque acham que falar sobre sexo é ensinar a fazer sexo e não orientar do que é certo, que é errado, que pode, que não pode. Mas onde está o grande X da questão? É que esse pai e essa mãe também não foram educadas a isso. Sabe? Já vem dentro de um processo de hierarquia onde o bisavô, o avô, o pai, ele e tal, nunca tiveram uma orientação, uma pessoa que conduzisse e dissesse, olha, sexo é assim, faz assim, é errado aqui, certo aqui, o momento é esse. Diálogo, nunca tiveram isso. Como é que um ser humano com 30, 40 anos de idade, que já é pai, que não teve essa educação, vai conduzir esse processo com seu filho? Então, muitos homens, muitas mulheres que nos procuram para tratar, para falar sobre isso, sabe? Não, como é que você, que não sabe lidar com a sua própria sexualidade e a sexualidade dentro de uma relação, como é que você vai pegar essa energia e direcionar, orientando o teu filho para uma sexualidade plena, bacana, saudável? Pois é, Né? Aldo. A internet está aí, né? Sim, Tem várias pessoas, como a Cida Lopes, que é uma sim, especialista na sexualidade, mas ela fala também para adolescentes, e ela dá curso para pais. Então, sim. olha, procurar ajuda. Procurar, não sei conversar com meu filho, deixa eu entrar aqui na internet. O filho fez uma pergunta, não deixar sem resposta. Porque ele vai na internet, vai buscar informação talvez equivocada. E aí? O que ele vai fazer com essa informação equivocada? Ele vai utilizar essa informação, que é a única que ele tem. Então, o pai, ou o filho, essa mensagem para o pai ou para a mãe, o filho chegou até você com uma pergunta, você não sabe responder,
Vai na internet, vem cá, meu filho, vamos pesquisar juntos. Ah, não achei uma resposta que fosse adequada. Vou procurar ajuda. Porque através da sexualidade você muda a vida de uma pessoa. É Sim, incrível isso, gente. É incrível. Eu atendo homens super tímidos, com a autoestima super baixa. Um homem com ejaculação precoce, porque é cheio de problema. isso, Como que a sexualidade faz assim com o ser humano? Pode derrubar ou pode levantar. Então precisamos cuidar sim da nossa sexualidade, principalmente dos nossos filhos, né? exatamente. Eles vão saber retribuir o amor que nós damos para eles. Que é esse que é o privilégio da vida, né? Você dá todo o amor para sua criança, para o seu filho, e quando você precisar, né, de ajuda, ele vai saber te ajudar. Ele vai saber retribuir o carinho, né? Com toda certeza, é uma troca, né? É uma Vai troca. haver essa dificuldade, é uma troca, vai haver essa dificuldade, e há essa dificuldade por muitos de nós, porque a gente aprendeu entendendo que sexo é errado, né? E é esse conceito de errado que faz com que você realmente não abra parâmetros para entender que falar sobre sexo para o teu filho é extremamente importante. A gente tem que tirar esse conceito de errado da cabeça. Isso é Sim, fundamental para orientar de forma correta. Porque se nós não formos educados dessa forma, a gente tem que quebrar esse padrão. Chega e dizer, olha, chega a partir de agora, eu tenho que mergulhar nesse universo da sexualidade humana, porque eu tenho que conduzir e educar o meu filho da melhor forma possível, exato. sabe? Então, quando você toma essa consciência e muda essa atitude, a coisa muda de figura, né? Exato. Você começa a trilhar novos caminhos, a conduzir o teu filho de uma maneira correta. E é esse diálogo que é o que está faltando, sabe? Dizer ao meu filho, olha, faz assim, o correto é esse, o errado é esse, não faz... Sabe? Conduzir mesmo da melhor forma possível. E criar esse vínculo no sentido de dizer, olha, dar confiabilidade para essa criança que quando acontecer alguma coisa de errada nela, com o corpo dela, se alguém tocou de forma abusiva, ela ter coragem de chegar, olha, aconteceu isso, isso, isso e isso, porque ela foi educada a agir dessa forma, sabe? E ela não vai se sentir como você se sentiu, sem acolhimento invisível, exatamente porque esse pai e essa mãe abriu toda essa condição dessa criança se expor, dizer o que acontece efetivamente na vida dela. E é isso que é que está faltando. E é o A contrário, né? comunicação de tudo, Lourdinha, é isso mesmo. Então, quando uma adolescente, uma moça, né? Você vai conversar com uma moça sobre a sexualidade, sobre a roupa, qual a imagem que ela transmite para os homens e para a sociedade em geral, com a roupa que ela usa, com o comportamento que ela usa. Quando você conversa com ela sobre sexo, sobre gravidez, sobre drogas, ela não fica vulnerável. Ela vai saber quem é que toca no corpo dela. Na fase adulta, não é qualquer babaca que vai querer tocar e ela vai deixar. Uhum. Hoje eu encontro, né? Porque como eu tenho um filho de 16 anos, eu escuto muito murmurinho ali no quarto. Às vezes, uma moça não quer transar com um cara, mas ela vai porque a amiga acha ele bonitinho. Então, quer dizer, ela está vulnerável, ela não sabe o que fazer. A única opção que ela acredita ter é. E aí, o que acontece? A gravidez inesperada, né? Alguma infecção, né? Alguma tristeza profunda, que isso causa muita tristeza profunda, que no outro dia a adolescente fala, por que eu fiz isso? Isso. Bate uma angústia, bate uma depressão, e começa justamente esse sentimento de culpa, né? E esse sentimento de culpa que leva realmente a muitos adultos a terem esses complexos e essa dificuldade enorme de lidar consigo mesmo, né? Porque não tem vergonha, é tímido,
não sabe se expressar, não sabe falar, porque foi tanta culpa que a pessoa carregou ao longo da vida que quando chega na fase adulta não sabe botar isso para fora, está preso, é cheio de bloqueios. Exatamente. Algo que distancia os filhos também dos pais é os filhos sempre falar o negativo, o pai sempre falar com os filhos o negativo. Quando ele fizer Sim. algo legal, não acha que é uma obrigação dele, né? Porque às vezes o pai fala, é uma obrigação sua, então eu não vou te elogiar. Mas é Aham. importante isso cria uma amizade entre os pais, né? E o filho. Quando o pai chega para o filho e fala, nossa, que legal, ficou bacana, gostei. Aí na próxima vez ele vai fazer, porque o adolescente, ele tem isso, né? Ele gosta de fazer as Uhum. coisas, mas para outra pessoa. Porque aquilo ali, Isso. às vezes, tem coisa igual, por exemplo, um caderno bonito. Não é toda criança que gosta de ter um caderno bonito. Ele quer ter um Uhum. caderno bonito para alguém elogiar, né? Para alguém falar, olha que letra linda. Então, isso vai criando amizade entre os pais. Então, são pequenos detalhes dentro de casa que vai fazer com que essa criança seja um adulto sem traumas, um adulto amigo, né, de outras pessoas, sociável, né? Uhum. Com certeza. E tudo isso me lembra a um tópico, a um dos capítulos, né, daquele livro da Cida Lopes, eu estou até com ele aqui, que é Soltando os Grilos. Não sei se você adquiriu, Sim. Uhum. né? Esse Não, livro esse aqui, não, eu adquiri o outro. não. Mas pode Pois falar. é, esse aqui, Soltando os Grilos, é exatamente o que a gente está conversando. Todo um processo na infância, na adolescência, na puberdade, o desenvolvimento dessa criança, o que pode, o que não pode, o papel do pai, da mãe enquanto orientação nesse sentido, né? Os grilos que esse adolescente começa a ter quando começa a entrar nessa fase, a partir dos 10, 11, 12 anos. Então, esse livro aqui, cara, eu já li assim umas 10 vezes, porque é extraordinário, é fantástico, sabe? E eu fiz questão de mostrar ele, porque realmente ajuda muito. Então, fica como dica, procurem aí esse livro lá no meu Instagram, tem uma postagem sobre ele e o site da Cida, né? Então, é muito legal mesmo, tá? E um dos capítulos, ela fala descomplicar o complicado, né? Descomplicar o complicado, porque a gente precisa realmente mergulhar também no nosso conhecimento. Porque se esse pai não souber lidar, não souber orientar, não souber educar e não lidar com a sua sexualidade, ele vai ter extrema dificuldade em conduzir e educar o seu filho. Porque são muitas as fases, são muitos fatos que ocorrem, e se esse pai, se essa mãe não tiver sensibilidade de perceber essas mudanças de comportamento que acontece na criança quando é abusada, fica difícil, fica quase impossível, né? Um abuso que está acontecendo, de repente uma criança sente uma certa repulsa, como você falou lá no começo, por um adulto que abusou dela, e por que que ela não consegue ficar no mesmo ambiente? Por que que ela não fala? Por que ela não dá um bom dia? Isso é estranho. Então, isso é digamos assim, um termômetro, né, para que os pais possam estar atentos a esse comportamento da criança. Exatamente. Não é isso? Precisamos E ter aí? muito cuidado, precisamos ficar atentos com quem que deixa os filhos, né? Porque precisa de haver confiança, de fato. Com certeza. E essa oportunidade, Kátia, que a gente está tendo hoje, falar sobre isso, a gente poderia mergulhar de um assunto até que é forte, né? Falar sobre abuso sexual infantil é muito forte. Só que eu tô me segurando aqui para deixar uma live mais branda, falar de um assunto que é sério, né? Que é muito sério, mas de uma forma mais branda, porque se a gente for realmente mergulhar naquilo que é
um complicador de verdade nessa sociedade, o que acontece no dia a dia, e as pessoas parecem que não fazem questão de não enxergar, né? Realmente seria criar uma polêmica e criar situações meio que até que constrangedoras, né, para Exato. algumas pessoas. Então, a gente está falando num contexto mais superficial para alertar esses adultos, esses pais, que fiquem atentos aos comportamentos dessas crianças que podem ou não estar sofrendo esse abuso, né? Porque isso é um complicador e traz assim traumas absurdamente enormes para a própria vida dela. Quando chega adulto, não sabe o que fazer. Exatamente. Mas Exatamente. que bom que você, Kati, superou, né, o teu trauma. Teria alguma coisa que você gostaria de dizer, alguma mensagem com relação ao que você vivenciou e quem você é hoje, depois de toda essa experiência? Essa mulher no qual você se transformou, fala um pouquinho dela. Quem ela é hoje, depois de ter tomado essa consciência? Esquecer a gente nunca esquece, né? Só se der uma Uhum, amnésia que a gente vai esquecer. A gente nunca esquece. Sempre está aqui, né? A gente sempre vai viver essas memórias. Mas hoje eu lembro como um aprendizado. Eu precisei passar por isso, né? Como eu te falei, eu frequentei a igreja espírita por um tempo, uhum, né? E foi essa religião, foi essa a forma de pensar que me ajudou a evoluir, né? A perdoar. uhum. Essa pessoa hoje ela já faleceu, né? Então assim, eu perdoei, porque ele como Jesus falou, ele não sabe o que faz. Eu acredito que ele não sabia o que estava fazendo. Igual a sua cliente disse, que ela foi até o pai, pediu perdão e o pai chorou. Como se ele Aham, estivesse num estado neutro, né? Quando ele fez o que fez. Né? Ele isso. estava paralisado, de alguma forma. Então, eu entendo dessa forma, tá? Eu perdoei. E algo também que eu tive que perdoar e conseguir perdoar são toda a minha família. Consegui perdoar Uhum. toda a minha família, que as pessoas né, que não souberam me acolher de uma forma que precisava acolher, né? Isso. Fez da forma que sabia, da forma que conseguia, né? Eles conseguiram fazer da melhor forma que eles acharam que tinha que ser feito. E então, hoje eu estudo tudo sobre relacionado a assuntos relacionados à sexologia. Eu fiz vários cursos, fiz terapia, fiz um bom tempo de terapia, fiz terapia tântrica, né, com outros terapeutas que me ajudaram, mas que me ajudou também foi o curso na Comuna, que eu Sim, entrei para o meu profundo. Eu curei a minha mágoa para eu poder ajudar também as outras pessoas. Eu precisava, né? Como se diz, para você limpar a casa do outro, a sua casa precisa estar limpa, né? isso. Então Perfeito. foi vários cursos que eu fiz, várias terapias e a forma de enxergar as coisas, a forma de enxergar o mundo, né? O que sou hoje. Hoje eu precisei passar por tudo que eu passei, né? Talvez, eu acredito que seja também muito forte nisso, que às vezes a gente passa por uma situação para poder ajudar outras pessoas, né? Com a nossa experiência, nós possamos conversar com mulheres que eu acredito Uhum. que eu me vejo, Aldo, eu me vejo perante várias mulheres, eu contando a minha história e de alguma forma inspirando-as. Né? Sim.
Importantíssimo demais, Kátia, falar sobre isso, né? Levar a tua experiência a outras mulheres, né? Porque quantas e quantas mulheres hoje não são plenas, não são conectas com a própria essência, porque ainda vive essa situação do trauma, né? Da culpa, do medo. É aquilo que eu falei, é um adulto que tem uma criança cheia de dores ainda que precisa ser curada. Então, esse trabalho que você faz com a mulherada, com o sagrado feminino, reunindo todas elas, ouvindo todas elas, em algum momento, esse trabalho vai fazer e vai exercer uma influência diretamente na atitude que essa mulher até então não havia, não tinha. Ela vai mudar a postura, ela vai mudar o comportamento, ela vai se olhar Sim. mais, ela vai se observar mais, sentir essa criança que ainda dói dentro dela, né, para poder de alguma forma encontrar esse remédio, né? Que muitas vezes precisa desse acolhimento, da espiritualidade, né? Do amor próprio, principalmente do amor próprio, né? Para botar isso para fora e usar desse amor para encarar a vida de frente de uma forma mais ampla, mais aberta. Então, Então, oi. nós temos poucos minutos, eu não sei quantos minutos faltam exatamente, porque a gente entrou depois, mas eu quero abordar um assunto que não existe uma varinha mágica, Aldo, que Aham, vai chegar aqui e vai curar todos os meus medos e vai curar todos isso. os meus traumas. Medos sempre vão existir, mas o medo não Sempre. tem que sentar no meu colo, o medo fica aqui do lado. Porque o medo nos ajuda a tomar decisões, né? Atravessar a rua, a pegar um trem desgovernado, que você fala, não, esse trem tá com barulho esquisito, não vou pegar esse trem. A intuição. Então, o medo tá aqui do lado, né? Não tem que sentar no Certo. meu colo. Então, não existe uma varinha mágica que vai falar assim, ó, resolver os seus problemas. Nós, se temos algum trauma, precisamos procurar ajuda. Pessoas próximas a você, um terapeuta tântrico maravilhoso aí na sua cidade, né? Pessoas de São Paulo, pessoas do Rio, pessoas de vários lugares do Brasil inteiro. Até na minha cidade de Ipatinga, eu descobri que tem terapeutas lá que formaram nessa turma passada. Aham, que Tem bom. Ipatinga. Então, todas as cidades, se não tem, tem próximo, tem um sexólogo online, né? No Brasil e no mundo. Então, Sim, procurem ajuda. Não senta e fica reclamando, dando de vítima. Né? Aconteceu isso. Eu sou assim porque aconteceu isso. Ah, eu sou assim porque meu pai é isso. Eu sou assim porque. Não! Nada vai melhorar a sua vida. Sabe o que vai acontecer se a gente continuar? Olha, como eu passei. Eu passei assim, vendo solução para todos os problemas. Até hoje. Eu tento enxergar, eu procuro enxergar solução para tudo. Existe o problema, tem o problema, mas o problema não é ter o problema. O problema é você não saber resolver o problema. E se começarmos a mastigar o problema, né, a passar óleozinho, fazer carinho, ele sempre vai estar aqui. Então isso. a gente precisa destrinchar e resolver. Procurar um terapeuta? Sim, procurar um terapeuta, procurar um sexólogo, um psicólogo, mas precisamos de ajuda. Às vezes, um psicólogo para escutar a gente. Às vezes a sua mãe, você ama a sua mãe. Você ama o seu pai. Mas eles não vão saber te dar a resposta que você precisa. E o psicólogo, pô, ele estudou, ele tem esse talento, esse dom, porque o Isso, psicólogo tem que ter o dom, né? Tem que ter o talento para exato. ajudar as pessoas. Então ele tem esse dom, tem esse talento para te ajudar. Então procura ajuda. É essa a mensagem que eu deixo para as pessoas. Quem passou por qualquer tipo de problema na infância e não consegue resolver sozinha, não existe uma varinha mágica. Não tem. Não, Infelizmente, essa é a verdade. a nossa E é, realidade.
A gente realmente é isso, Kátia. Tem que procurar profissional, tem que procurar gente que saiba conduzir o processo e faça com que a gente aprenda a superar todos esses traumas que estão gravados aí no nosso, na nossa vida e no nosso Exatamente. corpo, né? Exatamente. Eu moro em BH. Quem estiver me ouvindo agora e quiser ter uma experiência com uma terapia tântrica ou uma sessão de terapia sexual, fique à vontade, o meu contato tá aí no meu perfil do Instagram. Será um prazer atender e poder ajudar. Maravilhoso, Kátia. Bem, a gente deve estar com poucos minutos para encerrar e eu só gostaria de dizer assim, gratidão eterna por essa oportunidade. Foi maravilhoso falar com você sobre esse assunto. Espero que a gente possa conversar outras vezes, né, outros temas, porque falar de sexualidade tem assim infinitas possibilidades. Esse assunto eu achei muito importante abordar, porque muitas pessoas, enquanto adulto, não vivem a sua sexualidade de uma maneira plena, o seu prazer pleno, porque um dia passou por esses traumas na infância, um dia foram abusadas sexualmente na infância. E falar sobre isso é exatamente dizer, olha, tem uma forma, tem uma maneira de te ajudar, de te auxiliar. E é esse caminho que você acabou de dizer. Se existe alguma coisa que está te prendendo, que está te trazendo sofrimento, que está te travando, procura um profissional que possa te conduzir, que possa te orientar. Tanto você como eu, como todos os terapeutas, eu não sou psicólogo, mas como terapeuta tântrico, eu tenho feito um trabalho muito bacana voltado para isso. Eu já recebi assim relatos incríveis de mulheres e de homens também, e casais que viveram uma experiência de ressignificação a partir da sua sexualidade, desse prazer através do Tantra, e que curaram todo um histórico de vida, né? Que preencheram essas lacunas, que arrancaram a dor dessa criança que existia no corpo adulto, depois dessas experiências. Então, o profissional, seja ele o sexólogo, psicólogo, terapeuta tântrico, procura, que vale a pena se permitir quebrar esses padrões, esses paradigmas e se libertar. Isso, a Não é felicidade é um isso, cara? direito nosso, né? Sim. E eu tô vendo aqui alguns comentários falando, você é maravilhosa, obrigada. Pessoas agradecendo pelo relato. Muito obrigada pelos elogios, gente. Olha, gratidão também por vocês terem acompanhado aqui. E obrigada, Aldo, pelo convite, tá? Eu fiquei lisonjeada. E sim, nós vamos conversar sim sobre outros assuntos, ok? Ok. Bem, a gente ainda tem um tempinho. Se quiser falar mais alguma coisa, algo importante que ficou em aberto, fica aí à vontade, tá? O espaço é teu. Então vamos dar abertura para alguém que quiser fazer alguma pergunta? Isso. Gente, alguma pergunta que vocês têm? Acho que faltam uns 4 minutinhos ainda para concluir, que a gente começou às 9h12, mais ou menos por aí. Não tem nenhuma pergunta, gente? Muito bom mesmo o seu depoimento. Pronto. Muito obrigada. Então, Lourdes Mara, a gente já bateu um papo, né, um pouco antes, esses dias, de ontem para hoje. Vamos fazer um trabalho muito bacana. Pode confiar que o Tantra vai lhe auxiliar muito nesse sentido, tá? Alguém o mais? abuso é revivido de forma inconsciente? Pode sim. Como a menina que não lembrava o que acontecia, né? A, a Cajate, Prem Cajate, que lindo. O É, abuso é revivido de forma inconsciente? Sim, sim. Às vezes o abusador, né? Abusa porque ele foi abusado na infância. Aí um adulto inconsciente
replica uma atitude sem saber o que aconteceu, né? É como o caso da sua cliente que não sabia o que acontecia, porque que ela não tinha orgasmo, e aí na massagem tântrica ela lembrou o que Isso, aconteceu quando criança. Pode ser. exatamente. Exatamente. E é tanto verídico, não sei se vai dar tempo, mas eu vou falar rapidinho aqui. Aconteceu um ano passado, aqui em Teresina, um fato triste de um pai, um empresário bastante conhecido aqui na cidade, que abusava do próprio filho, tá? De 3, 4 anos. E isso foi, assim, traumatizante para todos nós. Eu creio que ele já deve ter sido preso, eu não sei, mas eu acho que sim. Mas para essa criança vai ser necessário todo um acolhimento, muito amor, muito direcionamento para que essa pessoa, essa criança realmente, eu sei que vai estar gravado lá muitos traumas, mas tem como melhorar o caminho dessa criança. E é uma prova de que realmente o inconsciente está presente. E aconteceu ano passado, né? Nós não estamos O falando ano de coisa passado. de 20 anos, nós estamos falando coisas Isso. recentes. Acontece mesmo, é triste, no ano, em pleno, né, esse momento agora, essas coisas ainda acontecendo, e é um absurdo. Eu acho que essa sexualidade que precisa de ser curada, né? É a sexualidade que não foi curada, é a sexualidade desequilibrada, é essa energia desequilibrada. Esse homem, essa mulher que não passou por isso, que hoje abusa inconscientemente ou não tem sensibilidade suficiente para perceber o que está acontecendo com o próprio filho. Ô Aldo, uma pergunta super importante. Para fazer a tântrica, é preciso falar com a esposa? Olha, vou te falar a verdade. Muitos homens vêm até mim para fazer a massagem tântrica ou a terapia tântrica e não fala com a esposa, porque as esposas nem sempre estão preparadas para receber um marido transformado em casa. Às vezes ela tem um tabu com o próprio corpo. Peraí, outra mulher vai encostar a mão no meu marido? Não. Então, assim, eu, tá, recebo eles com maior amor. Não vou falar com eles, ó, não vou te atender. Né? Da Uhum. consciência de cada um. Mas é muito lindo você fazer com a sua esposa, viu, ô Marcos? Faça com ela. Convide ela para fazer com você, que é muito lindo, né, Aldo? A Lindo massagem tântrica demais, com com, com casais. casais. Né? Eu não É sei de lindo. onde que você está falando, de qual cidade, mas eu vou fazer propaganda aqui da Tami, Viva Tantra. Tem um curso para casais online, caso você tenha dificuldade de encontrar presencial. Fica a dica. Certo. E aqui em Teresina, se for o caso, viu? Quando voltar os atendimentos no presencial, quando essa pandemia passar, eu vou voltar a trabalhar com casais e eu realizo esse procedimento aqui, que é a Delirium, que é o treinamento multiorgástico para casais. É uma cerimônia linda, 2 dias, né? Só eu e o casal e eu, e entre eles vivendo uma experiência de ressignificação, de uma sexualidade absolutamente espiritualizada, conecta, né, a toda uma contextualização de resgate, de amor, de contemplação ao Deus e à deusa que existe dentro de nós. Então é uma cerimônia linda, maravilhosa. Todo casal deveria se permitir essa experiência. Eu vou, eu vou. Porque a sua cidade, eu não conheço essa cidade. Então, Sim. assim, eu além de desfrutar de todo o benefício do curso, eu vou conhecer a sua cidade. Pronto, maravilhoso. Seja sempre muito bem-vindo em Teresina, vai ser um prazer enorme. Até porque o espaço vai estar à tua disposição. Se você quiser vir, se quiser passar uns dias aqui atendendo, sabe, o pessoal de Teresina, faz uma programaçãozinha, eu coloco o espaço à tua disposição e faz o teu trabalho, sabe? Tá aqui, é seu. Satisfação. Então, gratidão para todos. Um beijo no coração para todo mundo e um beijo no seu coração, Aldo. Mais uma vez, Gratidão a obrigada. você. Obrigado mais uma vez por ter aceito o convite, tá bom? Isso. Gente, que honra! É uma honra para mim, sempre. Maravilhoso. Tchau, tchau.
Tchau.